Olá! Estamos de volta então ao nosso curso de Direito Previdenciário, já à luz da reforma da Previdência, e hoje nós vamos estudar o benefício chamado auxílio-doença. No entanto, este benefício, com a reforma da Previdência, teve o seu nome alterado. O atual nome do antigo auxílio-doença passa a ser auxílio por incapacidade temporária. Corta aqui para a tela. Tá aí, então? A aula de hoje, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e vou começar mostrando para vocês onde que esta alteração foi feita precisamente aqui, no artigo 201. Esse artigo 201 é da Constituição Federal de 88, já com a redação dada pela emenda 103 de 2019, que preconiza assim: a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de previdência, de caráter contributivo de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei a, número 1, cobertura dos eventos de incapacidade temporária. Nas aulas anteriores, nós já tínhamos visto que a aposentadoria por invalidez também teve o nome alterado. Passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui o mesmo acontece com o auxílio-doença, que passa a se chamar auxílio por incapacidade temporária, de acordo com a nova redação do inciso 1 do artigo 201 da Constituição. Demonstrado, então, o porquê da alteração do nomen iuris deste benefício, a gente desce para a legislação infraconstitucional, precisamente a nossa lei 8.213 de 91, onde, a partir do artigo 59, ele começa a tratar, então, deste benefício, o auxílio por incapacidade temporária. Todavia, a Lei 8.213, ela ainda não foi adaptada à reforma da Previdência, ela continua com as outras alterações, mas em si ela não foi adaptada à reforma da Previdência. Portanto, quando você for estudar a 8.213, você tem que ter o cuidado de você mesmo adaptá-la à emenda constitucional 103. Por isso que é bom você acompanhar essas novas aulas, né? O direito previdenciário à luz da reforma, porque aí eu vou dando as dicas e você vai fazendo a sua anotação à caneta na sua legislação. Quer ver? Dá uma olhadinha no artigo 59 da 8.213. Corta para cá. Então fica assim, ó. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Pois bem, a gente tem que tirar a mão mesmo, tá? O auxílio-doença e colocar auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Houve uma revogação, sim, mas não foi uma revogação expressa, houve uma revogação tácita, razão pela qual nós, operadores do direito, temos que fazer essas adaptações à mão. Por quê? Não é automático que isso acontece, não é porque foi editada uma emenda constitucional que automaticamente a legislação se adapta a ela. Não, eu teria que editar uma outra lei, fazendo as modificações. Olha, nova redação do artigo 59, o auxílio por incapacidade temporária, mudar só o nome dele aqui, entenderam? Mas isso provavelmente não vai acontecer. Então você vai ter que rabiscar a sua lei para adaptá-la à reforma da Previdência. Começar então pelo artigo 59, risca lá o auxílio-doença e coloca auxílio por incapacidade temporária, beleza? Vamos fazer aqui um breve resumo então deste benefício. Corta aqui para a tela. Quem tem direito ao auxílio-doença? Bom, então riscamos o auxílio-doença, colocamos auxílio por incapacidade temporária. E aí o resumo fica sendo o seguinte: todo segurado, seja ele obrigatório ou mesmo o facultativo. Qualquer um segurado
pode se habilitar e ter direito a um auxílio por incapacidade temporária. A carência continua a mesma, independentemente da reforma da Previdência, são 12 contribuições, a não ser naquelas duas situações que nós já mencionamos nesse curso, ou seja, o acidente de qualquer natureza. Qual a causa da incapacidade temporária? Foi um acidente de qualquer natureza. Não precisa necessariamente ser um acidente do trabalho, basta que seja um acidente. Qual a consequência? Retira a necessidade da carência, ela cai para zero. A outra exceção que também retira a carência é quando a incapacidade temporária decorre de uma doença grave prevista em normativo, que deve ser revisto a cada 3 anos. Esse normativo nunca foi editado, por isso nós continuamos a usar a relação de doenças presente no artigo 151 da nossa lei, da 8.213. Então, nesses dois casos, a carência passa a ser zero. Valor do benefício teve alteração com a reforma da Previdência? Bom, em relação ao percentual, ele continua sendo de 91% de quê? Do SB, tá? Mas não pode ser maior que a média das 12 últimas contribuições. Inclusive, naquela aula que nós demos sobre cálculo de benefícios, nós já havíamos adiantado isso para vocês, tá? Então, o percentual continua absolutamente o mesmo. No entanto, com a alteração do BPC, do período básico de cálculo, que deixou de ser as 80% maiores contribuições, passou a ser 100% do período a partir de julho de 94, nós mudamos a base de cálculo. Então, para calcular um auxílio-doença, primeiro eu faço média aritmética de 100% dos salários a partir de julho de 94 ou a partir do momento em que este segurado começou a trabalhar. Depois que eu apurar o SB com base em 100% das contribuições, aí sim eu aplico 91% e comparo com a média das 12 últimas contribuições. O que der menor é o valor, então, deste auxílio-doença, beleza? Então, é uma outra modificação, outro reflexo da reforma da Previdência, dessa vez no cálculo do auxílio-doença. Vamos deixar registrado, corta aqui para a tela. Então, olha só, 91%, ok? Sim, mas 91% de quê? Do SB. Só que o SB corresponde a 100% da média dos salários a partir de julho de 1994, que é o mês e ano de implantação do Plano Real. Caso a pessoa tenha começado a trabalhar posteriormente a essa data, continua sendo 100% dos salários contados a partir do momento em que esta pessoa começou a trabalhar. Ok? Bom, então a reforma da Previdência teve duas consequências no auxílio-doença. Primeiro, mudou o nome de auxílio-doença para auxílio por incapacidade temporária. Segunda alteração tem a ver com o cálculo. O SB agora deixa de ser de 80% dos maiores salários e passa a ser 100% de todos os salários. Qual o requisito? Qual o fato gerador do auxílio por incapacidade temporária? Isso não teve alteração, continua sendo uma incapacidade laborativa superior a 15 dias. Tome cuidado. Já vi questão que afirmava que a pessoa ficou exatamente 15 dias incapacitada. Não é hipótese de concessão do auxílio-doença. Para se conceder o auxílio-doença, o trabalhador, o segurado da Previdência, deve estar incapacitado por mais de 15 dias, ou seja, 16 dias em diante. Lembre-se que quando a pessoa vai no médico, ele dá aquela licença fajuta, né? 2 dias, 3 dias, 1 semana. Ele não pode, médico particular, te dar 20 dias de licença. Por quê? Porque neste caso você tem que ir à Previdência e ser avaliado por um perito médico federal. Ele é que vai atestar se a sua incapacidade é suficiente ou não para a concessão do auxílio por incapacidade temporária. Beleza? O médico particular, ele pode te licenciar do trabalho até
15 dias. Tranquilo? Volta para cá. Tá aí então o nosso resumo do auxílio por incapacidade temporária e agora a gente vai aprofundar um pouco mais o estudo deste benefício previdenciário. Bom, já vimos que a base, o fundamento legal dele é o artigo 59 da Lei 8.213 e ele é muito claro ao afirmar a incapacidade tem que ser por mais de 15 dias e precisamos que esses 15 dias sejam consecutivos a priori. Prosseguindo aqui, dessa vez dando um pulinho no decreto 3.048, que regulamenta a Lei 8.213, em seu artigo 73, ele afirma que o auxílio-doença do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo. Portanto, teremos a atividade A, aqui embaixo a atividade B, são atividades diferentes, são vínculos diferentes, são vínculos que acarretam filiações ao RGPS diferentes e, de acordo com o decreto, pode haver incapacidade apenas para uma delas. Então aqui ele se tornou incapaz e aqui a capacidade dele não foi afetada, por isso ele consegue continuar exercendo essa atividade. Em situações como essa, ele pode receber um auxílio-doença referente à atividade A e continuar trabalhando na atividade B, sem qualquer problema. Mais uma vez, o que diz o artigo 7.3 do Decreto 3.048. O auxílio-doença do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo. E olha, o mesmo aconteceria nesta situação aqui. Ele está incapacitado para a atividade A e está recebendo, a partir daqui, o auxílio por incapacidade temporária. Agora, como a incapacidade é temporária e não é total, ele conseguiu exercer uma outra atividade. Por isso, ele arrumou um segundo emprego. Ele está recebendo o benefício previdenciário em cima e está recebendo o salário da atividade de baixo. Também não tem problema nenhum, desde que a incapacidade que ensejou a concessão do benefício em relação à atividade A não tenha relação com a atividade B. São situações diferentes, onde a incapacidade de um não afeta a plena capacidade laborativa na outra atividade. Então, esse segundo caso também seria viável. Agora, de acordo com o artigo 7.4, também do Decreto 3.048, quando o segurado que exercer mais de uma atividade se incapacitar definitivamente para uma delas, aqui, ó, ele tem a atividade A e a atividade B. Aqui não tem jeito, tá? Ele não tem como retornar a esta atividade. Ali ele está absolutamente inválido. Como é que a gente faz? Posso conceder uma aposentadoria por invalidez? A resposta está neste artigo 74 e a resposta é não. Se ele estiver definitivamente incapacitado para uma das atividades, olha, deverá o auxílio-doença ser mantido indefinidamente. Então, aqui, ó, o auxílio-doença não, o auxílio por incapacidade temporária, ele vai ser indefinidamente mantido, ainda que a perícia conclua que essa incapacidade não tem nada de temporária, ela é definitiva. Mas, digamos, pela complexidade da legislação, eu não poderia aposentá-lo por invalidez, já que ele aqui, ó, continua exercendo a outra atividade. O artigo 7.4 do Decreto 3.048 dá uma solução interessante. Qual? Fica recebendo o auxílio por incapacidade temporária indefinidamente, tá? Não cabendo sua transformação em aposentadoria por invalidez, que agora seria aposentadoria por incapacidade permanente,
enquanto essa incapacidade não se estender às demais atividades. De modo que, se ele não se tornar incapaz para a atividade B, ele continua trabalhando até o dia que reunir os requisitos e puder requerer ou uma aposentadoria programada, aquela que conjuga idade com tempo de contribuição, ou, caso se torne também incapaz para a atividade B, aí sim ele seria aposentado por incapacidade permanente, ok? Avançando. Doença pré-existente. Essa daqui é uma dúvida muito comum, tá? De pessoas que já são portadoras de doença e ingressam na proteção previdenciária. Isso acontece até com uma relativa frequência. O que não pode acontecer é uma fraude. A pessoa já está incapacitada, por alguma razão ela consegue exercer a atividade por algum tempo e logo após ela postula um benefício por incapacidade. Isso é uma fraude. Agora, a legislação tem o pleno conhecimento de que só o fato de você ser portador de uma doença não significa que você está incapacitado. Você pode ter um problema cardíaco, mas com a medicação você exerce uma atividade laborativa. Será que lá na frente você poderia postular um benefício por incapacidade com base nesta doença? A resposta é depende, tá? E o depende é de fácil detecção. Por quê? A legislação diz, olha, se você é cego, começa a trabalhar, não tem como você pedir aposentadoria por invalidez em razão da cegueira, a doença é pré-existente. É como se você fizesse um seguro depois de bater o carro, não cola. Agora, se você é portador da doença, mas ela não o torna incapaz, sem problema. Você vai se filiar à Previdência Social e se em algum momento houver um agravamento desta doença, aí sim, esta situação seria um álibi para obtenção do benefício por incapacidade. Vamos à redação do dispositivo. Corta aqui para a tela. Não será devido o auxílio-doença, ou melhor, o auxílio por incapacidade temporária, ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício. Esta é a regra. Mas, como tal, ela pode admitir uma exceção, e realmente admite. Qual a exceção? Exceto quando a incapacidade sobrevier, no futuro, por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Digamos então que você está aqui com uma doença, ela não o torna incapaz, mas chegou aqui, essa doença não permite mais a continuidade da atividade laborativa. Tá, por que isso aconteceu agora e não acontecia antes? É por conta de uma progressão dessa doença? Sim. É por conta de um agravamento desta doença? Sim. Então, sem problema algum, ainda que a doença seja pré-existente, você pode postular tanto o auxílio por incapacidade temporária como a própria aposentadoria por invalidez. Isto é muito cobrado em prova, por isso preste muita atenção nessa regrinha. Avançando aqui então. Novidades, tá? Implementadas pela Lei 13.846 de 2019, tem a ver com a pessoa que é titular de um auxílio-doença, no entanto, ela é encarcerada para um regime fechado, tá? O regime fechado, como nós sabemos, ele até permite a concessão aos dependentes do auxílio reclusão. Agora, uma das condições para você receber o auxílio reclusão é não estar recebendo benefício da Previdência Social. Então, de forma bastante acertada, a Lei 13.846 diz o seguinte: se você recebe auxílio-doença e vai preso para cumprir um regime fechado, eu simplesmente vou suspender o pagamento do auxílio por incapacidade temporária. De acordo, então, com o parágrafo 2º, não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Tá, professor, mas e aí como é que fica? Bom, ele está preso, se for o caso, os dependentes poderão postular o quê? O auxílio-reclusão, claro, tem que ser de baixa renda. Tá, mas se logo na sequência ele for solto? Bom, por isso que a lei diz que o benefício é suspenso e não cancelado. Olha a redação do parágrafo 3º.
O segurado em gozo de auxílio-doença, na data do recolhimento à prisão, prisão para regime fechado, não é aberto nem semiaberto, esse benefício vai ser suspenso. Fica nesta condição por quanto tempo? Por 60 dias, por até 60 dias, de acordo com o que dispõe o parágrafo 4º. A suspensão prevista no parágrafo 3º deste artigo será de até 60 dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado agora sim o benefício após o referido prazo. Então, conjecturando, corta para mim. O segurado está livre, recebe o auxílio-doença e aí veio a condenação, ele foi preso. Pode ser também uma prisão temporária, uma prisão cautelar. Está lá encarcerado, eu suspendo este benefício. A suspensão terá validade por até 60 dias. Agora, ficou mais de 60 dias preso, o que estava suspenso agora vai ganhar o status de cancelado. Agora, e se ele sair da cadeia antes de 60 dias? Obviamente que nós vamos restabelecer o auxílio-doença. Quer ver? Corta aqui para a tela. Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. Então, foi solto, restabeleço. A questão é, e se ele for solto após os 60 dias? Aí ele vai ter que fazer o requerimento de um novo auxílio-doença. Parágrafo 6º. Se a prisão for declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. Então, são duas situações. Está aqui, ele foi preso, tá? Foi solto daqui para lá. Bom, daqui para lá eu restabeleço. Mas ele foi solto e esse período aqui foi considerado uma prisão ilegal. Nesta situação, ele recebe retroativo, tá? Então, em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. Agora, foi solto por alguma razão, sem que a prisão tenha sido declarada ilegal, aí é da soltura em diante. Agora, tudo isso que a gente falou até aqui aplica-se somente aos benefícios dos segurados que foram recolhidos à prisão a partir da data da publicação desta lei. Então, seria a partir de junho de 2019, essa nova sistemática. Beleza. E aqueles outros casos de prisão de regime aberto ou semiaberto? Resposta está aqui. O segurado recluso, em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, terá direito ao auxílio-doença. Aí não tem reflexo nenhum. O reflexo é apenas no regime fechado. Combinado? Vamos embora então. Quando que começa o benefício? Bom, acima de tudo, eu preciso definir o início da incapacidade. Vamos chamar de DIC. Data de início, tá, da incapacidade. DII. Quando inicia a incapacidade, a lei, ela dá um prazo. 30 dias para que seja feito o requerimento. Qual a consequência? Vamos lá então. Se eu demorar mais de 30 dias, digamos 40 dias, é do requerimento para frente. Pedi aqui o auxílio por incapacidade temporária. Recebo daqui para lá. Agora, se o pedido for feito dentro de 30 dias, você recebe desde o início da incapacidade, salvo para empregados. Então, todos os outros segurados que fizerem um requerimento em até 30 dias recebem desde o início da incapacidade. No caso do empregado, ainda que o pedido seja feito em até 30 dias, o benefício passa a ser pago a partir do 16º dia. Por quê? A empresa, estou falando de empregados, né? E não estou falando de empregado doméstico, estou falando dos empregados. A empresa ela vai pagar os primeiros 15 dias, beleza? Então vamos lá. Começando aqui por baixo. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data
da entrada do requerimento. DER, data de entrada do requerimento. Seria essa hipótese aqui, daqui para lá. Agora, pedido feito dentro de 30 dias. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ele permanecer incapaz. Breve resumo do que nós vimos aqui. Quanto tempo para requerer o auxílio por incapacidade temporária? 30 dias. Passou de 30, é daquele requerimento para frente. Eu soube uma vez uma situação, um rapaz foi ser operado. Era uma cirurgia delicada. Ele ficou uns 4 meses lá no hospital. Saindo do hospital, ele foi pedir o benefício. Só que quando ele foi pedir o benefício, ele já estava recuperado. Então ele não teve direito a absolutamente nada. Vejam a importância de você saber aferir o prazo para requerer um benefício. Você pode pedir fora de 30 dias? Sim. Mas lembre-se, só vale a pena pedir o benefício após 30 dias se a sua incapacidade for duradoura. Tipo, vai ficar 10 meses incapacitado. Pede ali do 2º mês em diante. Tudo bem, perdeu os 2 primeiros meses, mas ainda vai receber 8. O ideal é que o requerimento seja feito dentro de 30 dias. Se for feito assim, recebe desde o início da incapacidade, a não ser que você seja um empregado, porque neste caso é do 16º dia em diante, porque os primeiros 15 dias quem paga é a empresa. Não estou falando empregador doméstico, é a empresa. Guardou? Vamos embora então, continua. Prosseguindo então. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento de atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado, não é empregada doméstica, o seu salário integral dos primeiros 15 dias. Aí, dali para frente, quem paga é a Previdência Social. Agora, pode acontecer aquela situação em que a Previdência erra, acha que você está apto a retornar à atividade, você até tenta voltar, mas logo depois você sente que não está plenamente curado e volta a pedir um benefício. O decreto 3.048 também dá uma solução interessante. Olha só. Esse aqui é o período que você ficou no auxílio por incapacidade temporária e aí você volta a trabalhar, mas sente que está incapacitado. Aí você quer um outro auxílio. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 75, se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de 60 dias, contados da cessação do benefício anterior, cessou esse daqui, ó. Se isso acontecer dentro de 60 dias, a lei dá uma solução bastante interessante. Qual? Ela imagina que não é um novo benefício, e sim um restabelecimento daquele benefício que estava cessado. Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de 60 dias, contados da cessação do benefício anterior, a empresa ela fica desobrigada do pagamento relativo aos primeiros 15 dias de afastamento. Ou seja, a empresa não precisa pagar esses primeiros 15 dias, porque na verdade esse segundo benefício é uma continuação daquele primeiro. E como a empresa já pagou aqui, ó, os 15 dias, ela não vai precisar pagar de novo. A não ser que o outro auxílio-doença tenha sido concedido após o decurso desses 60 dias, tá? E aí, como eu disse, não é novo benefício, é mais uma prorrogação do benefício anterior, tanto que está aqui, ó, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Aqui ele recebe salário. Se ele trabalhou, ainda que com a capacidade laborativa comprometida, a empresa vai pagar o salário. Beleza? Agora o parágrafo 4º diz: se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, ou seja, nem deu tempo para conceder o auxílio-doença, mas
Se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, aí sim, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento. Então, ó, ficou 15 dias aqui afastado, atestado médico, trabalhou, e aí antes de decorrer de 60 dias, ele de novo fica incapacitado. Bom, eu vou ter que somar 15 dias daquela época, mais todos esses dias aqui. Bom, já deu mais de 15 dias, a Previdência vai ter que assumir a concessão do benefício por incapacidade temporária. Mas isto vale apenas se este segurado for o tal empregado. E mais uma vez, empregado não é empregado doméstico. Bom, a empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, ou seja, até 15 dias precisa mandar para a Previdência. Somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social, agora são peritos médicos federais, o INSS não tem, digamos, uma perita com seus peritos, eles foram transferidos para o Ministério da Economia, aí sim encaminha para essa perícia, se a incapacidade for superior a 15 dias, beleza? Incapacidade versus atividade. Nós, inclusive, já havíamos falado sobre isso. O segurado que durante o gozo do auxílio-doença, então está recebendo aqui o auxílio-doença, aí aparece uma outra atividade aqui que ele é capaz, ele pode trabalhar, não tem problema nenhum, desde que a incapacidade não interfira na atividade B. Segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer a atividade que lhe garanta a subsistência, ele fala, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Por que ele fala que poderá e não vai ter o benefício cancelado? Porque nessa hipótese, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades. De modo que, se ele está com problema apenas na garganta, o que impede ele de cantar nessa atividade A. Mas na atividade B ele fica de boca calada e consegue trabalhar, que é uma beleza. Aí não tem problema nenhum. Não é fraude receber o auxílio por incapacidade temporária referente à atividade A e receber o salário referente à atividade B, porque esta é absolutamente independente da outra atividade, ok? Valor do benefício, já falamos, né? 91% do SB, só que agora o SB leva em conta 100% dos salários auferidos a partir de julho de 94 ou a partir do momento em que ele começou a trabalhar, e esse valor não pode superar a média das 12 últimas contribuições, ok? Show! Teto do auxílio-doença. Bom, isso está no 29, parágrafo 10. Toda hora eu falo, é 91% do SB, mas não pode superar a média dos 12 últimos salários. Qual a fundamentação legal para isso? Artigo 29, parágrafo 10 da Lei 8.213 de 91. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável ou, se não alcançado o número de 12, média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Bom, neste período aqui ele só tem 10, então eu faço média de 10 por 10. Só tem 9. 9 por 9. Beleza? Ok. Suspensão do contrato. Quando o sujeito está trabalhando, é empregado ou empregado doméstico, e aí ele recebe o auxílio por incapacidade temporária neste período, como que fica o contrato de trabalho? A lei diz que ele é considerado licenciado, portanto, o contrato de trabalho está suspenso. Lembrando que, se o afastamento decorrer de acidente do trabalho, durante este afastamento, a empresa é obrigada a continuar depositando o FGTS. Complementação de valor. Isso aqui também é bastante cobrado em prova. Caso a empresa garanta ao segurado licença remunerada,
Isso tem que estar lá no contrato de trabalho. Ela ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período do auxílio por incapacidade temporária, eventual diferença entre o valor do benefício e a importância garantida pela licença. Aqui é uma situação muito pontual para aqueles que a empresa garante, ó, se você ficar de licença, eu te garanto o salário. Caso o auxílio seja menor que o salário, a empresa será obrigada a complementar este valor. Ok? Lei 13.457 trouxe algumas alterações interessantes. Por quê? A Previdência, corta para mim, ela tem muitos problemas com o auxílio-doença. Tem gente que está recebendo o auxílio-doença há anos. E a Previdência, por alguma razão, até hoje não tomou nenhuma providência. Para tentar criar um gatilho automático e evitar que pessoas fiquem recebendo indefinidamente o auxílio-doença, a lei agora pede que seja estipulado um prazo, tá? Ah, você vai ficar em benefício 6 meses e volta aqui para ser reavaliado. E se esse prazo não for colocado? Bom, aí a lei diz, se não tem prazo, vamos contar 120 dias. Quer ver? Corta para cá. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial, concedido por um juiz ou administrativamente, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. E se ele não fizer isso? Bom, aí responde o parágrafo 9º. Na ausência de fixação do prazo de que trata o parágrafo 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, guarde este prazo, ele já está caindo em prova, contado da data da concessão ou da reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante a Previdência. Olha, o prazo que vocês me deram é insuficiente, eu continuo incapacitado. Bom, aí ele vai fazer o requerimento de prorrogação deste benefício. Por isso que o parágrafo 9º faz a tal ressalva. Continuando, o segurado em gozo do auxílio por incapacidade temporária, tanto faz concedido judicial ou administrativamente, ele pode ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Aí a gente observa aquela determinação do artigo 101, que já já eu mostro para vocês, tá? Então, o cara tá lá e ele tá estropiado. A Previdência chama, vem cá fazer uma perícia. O cara, eu não vou fazer perícia não, eu sei que eu estou incapacitado, não adianta você saber. Quem tem que saber é a Previdência. Então você é obrigado a se submeter a uma avaliação médica para saber se há ou não persistência da incapacidade. Agora, se ele não concordar com o resultado da perícia, olha o que diz aqui, o segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe, o parágrafo 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de 30 dias, o quê? Recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Lá ele vai ser reavaliado por um outro médico perito ou por um assistente médico perito, para ver se há ou não razão ao inconformismo deste segurado. Ok? Bom, o que diz o artigo 101? Que o segurado em gozo de auxílio-doença, o aposentado por invalidez, o pensionista inválido, eles estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a quê? A submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social. Só isso? Não. Ele também é obrigado a se submeter a um processo de reabilitação, prescrito e custeado pela Previdência, tá? Isso tudo é gratuito. O que ele não pode ser obrigado a fazer é cirurgia e transfusão de sangue. Aí ele faz se quiser. Por isso que a lei diz que é facultativo. O quê? Se submeter a uma cirurgia ou uma transfusão de sangue. Em breve resumo, corta aqui para mim. A Previdência, ela fica monitorando quem está afastado por incapacidade. Aí ela convoca, vem aqui. Vem aqui fazer o quê? Olha, você vem se submeter a uma perícia, ou você vem se submeter a uma reabilitação profissional, ou você se submete a um tratamento médico.
Ah, mas o tratamento médico pode me obrigar a fazer cirurgia? Não. Pode me obrigar a fazer transfusão de sangue? Também não. Isso é facultativo, ele faz se quiser. Tranquilo? Vamos continuar. Volta para cá. Quando é que acaba o auxílio-doença? Bom, o auxílio-doença é benefício temporário, então um dia ele acaba. Quando? Está aqui, está recebendo o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade permanente, e aí ele ficou bom. O que acontece? Volta ao trabalho. Ou não, ele está ruim, ele vai ser aposentado por invalidez? Não, agora vai ser invalidado por incapacidade definitiva. Ainda pode haver um meio termo. Ele nem está completamente curado, nem está completamente estrupiado. Está no meio termo. Aí ele tem direito a receber o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício que veremos em outra aula. De qualquer forma, dispõe o artigo 62 que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, ele deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Durante a percepção do auxílio-doença, ainda que ele já esteja curado, o benefício somente será cessado se ele for considerado reabilitado para a atividade que ele exerce ou para uma outra atividade, tá? Então é o que dispõe o artigo 62. E aí, detalhe, o benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente. Agora, se ele sofrer redução da capacidade laborativa, preste atenção nesta novidade aqui. Reduziu a capacidade laborativa, tá? Cessa o auxílio-doença, paga o auxílio acidente, até porque ele já se submeteu à reabilitação profissional, e lá a empresa vai fazer uma adaptação. Nessa adaptação, para que não haja problemas trabalhistas, dispõe o parágrafo 2º que a alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Pois bem, corta para mim, teve a capacidade reduzida, tá? Isso foi reconhecido pela Previdência. Passou pela reabilitação, recebe o auxílio acidente, que é um benefício que ainda vamos estudar, devolve ele para a empresa. O que a empresa faz? Uma adaptação. Ah, você não pode mais trabalhar em pé. Trabalha aqui sentadinho e tal. A lei diz, ó, esse tipo de adaptação feito pela empresa não é desvio de função, para evitar qualquer problema trabalhista. Beleza? Então, fico por aqui. Próxima aula, veremos o salário família. Até lá.